2, versículo 22 até ao versículo 25. Gênesis capítulo 2, versículo 22 até ao versículo 25. Todos aqueles que puderem colocar-se de pé para fazermos a leitura. De Gênesis capítulo 2, versículo 22 até ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, 22 a 25. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor Deus, pedimos pela Tua graça sobre as nossas vidas hoje, para que a Tua palavra, Senhor, seja relevante, Senhor, para nós. Rogamos, Pai, para que Tu me dês a capacidade para comunicá-la com clareza e também, Senhor, pedimos da Tua graça para a congregação, para recebê-la de bom grado. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. A grande história da humanidade começa e termina com o mesmo evento: o casamento. Lemos agora nesta passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 24, o seguinte: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta é uma declaração matrimonial. E a história começa aqui. Mas ao mesmo tempo a história também termina com este mesmo evento, com o casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 até o versículo 9, diz o seguinte: alegremo-nos, exaltemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então a grande história da humanidade começa e termina com o evento do casamento. Esta instituição criada por Deus tem um papel fundamental para o nosso mundo, para o nosso planeta, porque é através da instituição do casamento que o Senhor preenche o planeta com a sua imagem, com a glória da sua imagem. Certo autor notou o seguinte, e cito: a estrutura social que Deus considerou a melhor para a raça humana foi o casamento, como uma união para toda a vida. É verdade que desde que foi instituído o casamento, este tem apresentado alguns problemas, mas em geral vem operando até muito bem. E aquilo que este autor está a dizer é de facto verdade. O casamento tem os seus problemas, sim, mas tem funcionado bem porque foi uma instituição criada, desenhada, articulada por Deus. Além do mais, o casamento é tão significativo que eu diria que o casamento é uma prova da existência do Deus das Escrituras. O casamento prova a existência do Deus das Escrituras. Bem, assim como o universo proclama a glória de Deus, como nos dizem Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, assim como este céu fala da existência de Deus, o casamento faz exatamente a mesma coisa. O casamento também proclama a glória de Deus, a existência de Deus. O casamento como instituição está vinculado, por necessidade, ao Deus da Bíblia. E é isto que nos diz, ou parece que nos indica, Efésios capítulo 5, versículo 31 até ao versículo 32. Efésios 5, 31, 32. O apóstolo Paulo diz: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Agora, na congregação, lá alguém podia dizer: o apóstolo está a falar de Gênesis, capítulo 2. E provavelmente está a falar da união dos casais aqui de igreja e provavelmente também da união de Adão e Eva.
O apóstolo Paulo provavelmente poderia responder sim, mas não só. O casamento está enraizado a algo ainda mais profundo. E ele diz, versículo 32, grande é este mistério, não os vossos casamentos, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Então o casamento tem este aspecto, está interligado a Deus. O casamento demonstra a grandeza de Deus, a glória de Deus, o Deus que redime. O casamento demonstra isto, revela isto. Logo, quando as pessoas se casam, sejam elas crentes ou descrentes, elas exibem conscientemente ou não o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não só isto, deixa o homem, o pai, a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, seja crente ou descrente, conscientemente ou não, o casamento exibe a natureza de Deus, exibe a existência de Deus, porque Deus foi quem criou o casamento. Agora, muitos podem tentar conceber outras explicações para a origem do casamento, e muitos têm tentado fazê-lo, especialmente com a teoria da evolução. O casamento acaba só por ser uma instituição cultural. Mas não é isso. A única justificação verdadeira para a origem do casamento, para a origem do matrimónio, é o próprio Deus, Yahweh, aquele que se apresenta aqui no livro de Gênesis. Como escreveu certo pastor, e eu cito, o casamento entre um homem e uma mulher foi planejado desde o início para ser um reflexo e demonstração desse relacionamento de aliança comprado com sangue. Deixar os pais e apegar-se a uma esposa, formando uma nova união de uma só carne, destina-se desde o início a mostrar esta nova aliança. Cristo deixando seu pai e tomando a igreja como sua noiva, ao custo de sua vida, e apegando-se a ela em unidade de espírito para sempre. Isto é uma grande verdade. O casamento tem um reflexo ainda maior do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que o mundo pensa. O casamento reflete esta grandeza de Deus, reflete até esta união entre Cristo e a Igreja. Portanto, Deus e casamento são duas coisas inseparáveis. Deus e casamento são duas coisas inseparáveis. O casamento evidencia a existência de Deus e Deus é a explicação para a existência do casamento. O casamento evidencia a existência de Deus e Deus é a explicação para a existência do casamento. Agora, quando o mundo ouve isto, ele considera isto loucura. Eles não aceitam isto. Mas se o mundo considera loucura as boas novas de Cristo ter comprado uma esposa com o seu próprio sangue, com certeza o conceito bíblico de casamento será tomado da mesma forma como loucura. Por causa desta ligação entre o casamento e o Evangelho. Aquilo que o casamento expressa. Se o Evangelho é loucura, a perspectiva bíblica que nós temos do casamento, que está interligado a esta visão do Evangelho, será loucura também para o mundo. É inaceitável aquilo que nós queremos ensinar acerca do casamento pela Bíblia. Contudo, independentemente daquilo que o mundo pensa, nós, como crentes, como igreja, queremos viver casamentos conforme o projeto divino. Com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas pelo menos temos o desejo de viver o casamento conforme o projeto divino. E queremos seguir a exortação do apóstolo Pedro, que ele deu-nos o quadro daquilo que é o casamento conforme o projeto divino. Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 7, diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais fraca, mais frágil, tratai-a com dignidade. Porquê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Perguntamos porquê que muitos casais, Deus não responde à oração de muitos casais? Não progridem espiritualmente? Bem,
Por esta mesma razão, porque eles não vivem este padrão do relacionamento conjugal. Por isso o que nós temos aqui são bons princípios para o casamento, para a estrutura familiar, para o matrimónio. Temos estes dois princípios, submissão e discernimento. E eles são fundamentais para a estrutura familiar. Porém, esta manhã, embora não possamos falar de todas as áreas do casamento, e não vamos falar de todas as áreas do casamento, eu gostaria de falar apenas de uma área do casamento, que eu acho que é sumamente importante. Mas antes de falar dessa área do casamento, gostaria só de apenas rever aquilo que nós falámos nas últimas semanas, acerca da criação do homem e da mulher e deste relacionamento que Deus instituiu. Agora, no nosso último estudo, aprendemos que Deus constrói a mulher a partir do corpo do homem. E a palavra construir é bem colocada, porque no original significa fabricar. Deus tira a mulher do homem, do corpo do homem. Agora, ambos têm uma carne em comum, porque a mulher sai do corpo do homem. Contudo, são ao mesmo tempo distintos. E esta criação do homem e da mulher, que é a criação original, demonstra esta união original entre Adão e Eva. Eva sai do corpo de Adão. Agora, deixa-me só colocar aqui uma nota que eu considero importante. Mesmo não sendo criada da mesma forma que o homem, não significa que a mulher não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Alguns acreditam isso, que a mulher não foi criada à imagem e semelhança de Deus porque a mulher não teve o mesmo processo que Adão. Mas isso não está certo. Gênesis capítulo 1, versículo 27, deixa claro que macho e fêmea foram criados à imagem de Deus. Então a diferença é que Eva recebe a imagem de Deus, o imago Dei, não diretamente de Deus, mas diretamente de Adão. Assim também todos os descendentes gerados do casal obteriam por herança a imagem de Deus através do casal. Então Eva certamente tinha a imagem de Deus, mas não tinha pelo mesmo processo que Adão, mas tinha a imagem de Deus. Então vemos esta união entre os dois. Ambos têm uma carne em comum, contudo são distintos, e aqui vemos a união original. Depois o homem une-se à sua mulher. Nós vimos isso na semana passada. E une-se à sua mulher em casamento. Vemos a declaração que é feita por Adão. Vemos quando Deus traz a mulher e Adão faz aquela declaração. Isto diz-nos algo importante acerca do matrimónio. Que o matrimónio é um pacto que reúne dois corpos em uma só carne. E isto é a união matrimonial. Então temos a união original, que é a criação, e depois temos esta união pactual, que é a união matrimonial. Portanto, a história começa com um, divide-se em dois, e depois unem-se em um outra vez. E desta união de dois em um, sairá mais um corpo que, consequentemente, no seu devido tempo, abandonará a união que lhe originou para iniciar uma nova união. E este processo continua para que o homem domine o planeta. Este é o processo. 1, 2, 2, 1. Deste 1 sai 1. Este 1 une-se a outro, 2. 1 a 1, sai mais 1 e o processo continua. Este é o processo magnífico que Deus criou para estruturar o seu mundo, para encher o mundo e para encher o mundo com a sua glória. Então a declaração feita por Adão deixa em claro a união entre os dois. Não há dúvida. Adão olha para a sua mulher e ele deduz, é intuitivo para ele, que eles são unidos. Eles são um corpo. Ele diz no versículo 23, meus ossos, minha carne, chamar-se-á varoa, do varão foi tomada. Parece que até estou a cantar, não é? Dava umas boas líricas para uma música. Agora, nós olhando para esta passagem em Gênesis, este versículo em particular, podemos até usar a mesma analogia que usa o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 30. Podemos trocar estas palavras que Adão dá por estas palavras. O apóstolo Paulo diz, assim como igreja somos membros do seu corpo, também Eva era membro do corpo de Adão. Esta é a ideia. A teologia de Paulo da união da igreja com Cristo é esta teologia tirada de Gênesis. E então podemos subentender que Eva era membro do corpo de Adão. Assim como a igreja é membro do corpo de Cristo.
E esta afirmação denota uma unidade plena. E é isto que eu quero demonstrar. Esta é uma unidade plena, mostrando que o vínculo matrimonial, e reparem nisto, isto é importante, mostrando que o vínculo matrimonial é mais profundo do que os laços sanguíneos. Esta união é tão profunda, a união é tão plena, que é mais profunda que os laços sanguíneos. E é sobre esta declaração de Adão, esta poesia magnífica de Adão, que ele declara à sua mulher, que pende os versículos 24 e o versículo 25, os versículos 24 e 25. Portanto, esta manhã gostaria de abordar o quinto benefício que a humanidade desprezou. O quinto benefício que a humanidade, que Adão e Eva desprezaram. Isto é, o pacto matrimonial que Deus estabeleceu. O pacto matrimonial que Deus estabeleceu. Agora nós temos falado de várias coisas que o primeiro casal desprezou, que a humanidade desprezou. A primeira coisa foi a proximidade de Deus, capítulo 2, versículo 4. A segunda coisa que nós falámos que o casal desprezou foi a provisão de Deus, capítulo 2, versículo 5 até o 7. A terceira coisa foi a prescrição de Deus, versículo 15 até o versículo 17. E a quarta e última coisa é a parceira, ou a quarta e penúltima coisa foi a parceira dada por Deus, versículo 18 até o versículo 23. Agora, o que vemos, ou que iremos ver agora, é que Adão e Eva abandonam, desprezam o pacto matrimonial que Deus estabeleceu. E o que eles desprezam em particular aqui? Bem, três coisas. A primeira que eles desprezam neste pacto matrimonial é a aliança singular. A aliança singular. Agora, gostaria só de dar aqui uma nota que é importante também. Quando eu falo sobre o desprezo da humanidade ao pacto matrimonial, com isto eu não quero dizer que com a entrada do pecado o casamento tenha desaparecido. Não é isso que eu estou a dizer. O casamento não desapareceu. Bom, nós somos a prova disto. Embora ainda permaneça a instituição, esta foi afetada pelo pecado. E é isto que eu estou a falar. Certo autor escreveu o seguinte, e cito: com o passar dos séculos, a estrutura familiar sofreu algumas mudanças devido à variação do senso de valores. Mas os elementos básicos de uma união para toda a vida, de modo geral, permanecem ainda inalterados. Então continua esta estrutura fixa que Deus fez para o casamento. Não acabou, está aí, mas sofre algumas dificuldades por causa do pecado. Então o pacto matrimonial que Deus estabeleceu reflete, a primeira coisa que reflete é uma aliança singular. Uma aliança singular, versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Certo comentador escreveu sobre este versículo algo que eu acho que é claro e curto. Cito: sem dúvida, este é um vínculo crucial na revelação bíblica sobre o casamento e a família. Isto é verdade. Só este versículo é uma declaração sobre o casamento e a família. É só o que nos serve. É só o que nos basta. Por isso, antes de continuar, o melhor será tentar definir um pouco o que é o casamento. Ora, muitos de nós temos uma perspectiva do que é o casamento. Por isso seria bom termos uma perspectiva em comum, ou uma definição em comum para entender o que é o casamento. O que é o casamento? O casamento é o pacto entre um homem e uma mulher. Isto é importante dizer hoje em dia. O casamento é um pacto entre um homem e uma mulher, em que as duas partes assumem as suas funções e responsabilidades familiares que lhes são características diante de Deus e dos homens. Eu repito, o casamento é um pacto entre um homem e uma mulher em que as duas partes assumem as suas funções e responsabilidades familiares que lhes são característicos até a nível biológico, físico, diante de Deus e dos homens. Então, o versículo 24, em particular, trata da união do casal a todos os níveis. A todos os níveis. Esta é uma declaração que fala da união a todos os níveis. Não só de uma união em particular dentro do seio do casal. Está a falar a todos os níveis. Portanto, o intuito aqui é ensinar que este é um organismo cuja relação eleva-se sobre qualquer outra relação. A relação do casal eleva-se sobre qualquer relação. Nem mesmo os relacionamentos mais íntimos entre pais e filhos podem substituir uma união matrimonial.
para demonstrar a importância da união matrimonial. E aquilo que o texto nos quer dizer, esta relação é íntima, mais importante, é uma união que sobrepassa todas as uniões. Não pode ser substituída por mais nenhuma união familiar. Isto aqui, o que nós estamos a falar é um novo corpo, um novo governo, um novo lar, com uma nova hierarquia e uma nova autoridade. Esta é a aliança singular. Por isso, aquilo que Adão e Eva estão dispostos a prejudicar é esta união singular do pacto matrimonial que Deus estabeleceu. Esta é uma união singular e deve ser a motivação para algo que é muito importante. O texto continua. E o texto diz: por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então, ainda nesta perspectiva da aliança singular, esta aliança singular deve ser a motivação para deixar os pais. Esta aliança singular deve ser a motivação para deixar os pais. Casar com uma mulher deve ser a motivação que leva um homem a deixar a casa dos seus pais. Eu repito, casar com uma mulher deve ser a motivação que leva um homem a deixar a casa dos seus pais. Agora, nós não damos esta perspectiva muitas vezes aos nossos jovens. Devemos motivar os nossos jovens homens a buscar uma carreira, a buscar um trabalho. Isso é bom. Mas uma meta importante para as suas vidas é buscar uma mulher para se casar e deixar a casa dos pais. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Agora, quanto a isto, o mundo fomenta dois extremos no que diz respeito à carreira de um homem. O mundo tem uma perspectiva concreta e estabelecida daquilo que deve ser a carreira de um homem, de um ser masculino. O primeiro extremo, é o aval à irresponsabilidade de rapazes, jovens e aptos, quando estes querem permanecer para sempre debaixo do teto dos pais. E querem ficar neste estado sem responsabilidades financeiras, com liberdades irrestritas, sexo sem compromisso, distantes de vínculos familiares, sem contratos ou fidelizações, sem prestação de contas, sem propósito e senso de conquista para a glória de Deus. Eles querem ficar neste estado e a nossa sociedade fomenta isto. Ora, quanto a esta questão do sexo sem compromisso, eu li um livro há pouco tempo, não o terminei, mas é um livro bom. É um livro que só existe em inglês. Chama-se Nobres Selvagens. O autor é um autor já falecido, chamado Rushdoony, e ele escreve este livro acerca da política da pornografia e da ética da pornografia. Ele diz que, devido à cultura pornográfica, o homem fantasia com a grande e utópica experiência da fornicação. Este é o seu desejo. Esta é a ideia máxima do homem, a grande experiência da fornicação. Ora, muitos dos jovens emocionalmente distantes dos pais e da igreja, fracos na sua teologia, hipócritas quanto à sua fé, estão iludidos pela paixão da grande experiência sexual. E estão tão sedentos deste épico sexual que estão dispostos a vender a primogenitura por um orgasmo sem compromissos. Ora, Hebreus fala de um homem que era levado por paixões neste género e que ele esteve disposto a vender a sua primogenitura para ter aquilo que ele queria. Diz Hebreus capítulo 12, versículo 16 até ao versículo 17: nem haja algum impuro ou profano, reparem nos termos, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não o arrependimento, mas a herança. Ora, para muitos jovens que estão a passar por isto e que vivem neste desejo da grande fornicação, neste desejo da grande experiência sexual, eu sei o que é que tu estás a passar. Eu já fui jovem com as mesmas paixões e deixei-me, na minha juventude, levar por essas paixões e destruí-me por essas paixões. Então esse é um caminho que tu não queres seguir, mas é isto que apresenta a nossa sociedade. A nossa sociedade apresenta esse extremo para a carreira do homem. O outro extremo são os jovens rapazes que se casam e abandonam os pais, alegando que agora têm uma nova família. E os pais são completamente chutados ao abandono. Isto também é inaceitável. O professor Jaime Camp, tem um livro muito interessante que se chama
antes de dizer sim, ele fala sobre este desligar do jovem, dos pais. Deve desligar-se geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Eu acho que alguns podem levar isto a um extremo. O que Jaime Camp quer dizer não é que nós não devemos cuidar dos nossos pais. Devemos, e é a nossa obrigação, especialmente os homens da casa. O que ele quer dizer é que não deve haver uma dependência destas áreas para o casal. Mas, claro, eles devem cuidar. Por isso, isto é um outro extremo que a nossa sociedade apresenta. Ora, nenhum destes posicionamentos é aceitável. O que deve ser aceitável, o que é aceitável e o que é a atitude legítima é que o homem honra Deus e seus pais em primeiro, sair de casa. É uma honra para os pais quando o jovem sai de casa. E reparem, a expressão aqui que aparece no versículo deixar vem antes da expressão unir-se. Deixar vem antes da expressão unir-se. Logo, o primeiro é um pré-requisito para o segundo. A segunda coisa que estes jovens têm que fazer é sair de casa e constituir uma nova família. Aliás, eu acho que o jovem homem tem que sair de casa principalmente com o intuito de constituir família. Então, isto é uma honra para os pais. E esta deveria ser uma das metas para os nossos homens jovens da nossa igreja. Aliás, estávamos a falar no culto anterior que se calhar devíamos ter uma cadeira do seminário ou uma cadeira de escola dominical aqui, ou do seminário da igreja, que ensinasse o futuro de homens, ou o futuro homem. O que um homem devia procurar? Portanto, o mancebo, quando sente o seu ímpeto sexual aumentar, ele deve ver isso como um sinal, para ele e para os pais, que têm de organizar-se para procurar uma esposa. Isto é muito importante. Isto leva-me a outro extremo que nós vemos muitas vezes no nosso meio evangélico. É outra ideia extrema. E esta ideia extrema é a ausência dos pais na escolha de um cônjuge para os seus filhos. Agora, vemos muito isto a acontecer nas Escrituras. Vemos em Gênesis capítulo 24, quando Abraão pede ao seu servo para procurar uma esposa para Isaac. Vemos a tristeza das mães, tanto de Esaú como esqueci-me do nome dele, de Sansão. Quando eles se casam com mulheres estrangeiras, vemos esta dor. E é uma coisa natural nas Escrituras, porque havia uma relação íntima dos pais e da família na escolha de um futuro cônjuge. Deixem-me só citar isto de um livro que fala da história e da cultura dos tempos antigos, dos tempos bíblicos. E diz o seguinte: de um modo geral, os jovens se casavam muito novos. Chegou ao ponto de os rabis terem de estabelecer idades mínimas para o casamento. 12 para as meninas e 13 para os meninos. Na maioria dos casos, o casamento de dois jovens era decidido pelos pais sem uma consulta prévia de ambos, dos jovens. Interessante. Contudo, não era sempre que isso acontecia. Alguns dos interessados objetavam à escolha feita e assim não se concretizava a decisão tomada pelos pais. O fato de todos os familiares de um casal constituírem uma só família tornava mais conveniente o casamento arranjado. Geralmente, a primeira preocupação dos noivos era saber o que os parentes achavam da união dos dois. Muitas vezes eles moravam próximos e, portanto, era importante que todos se relacionassem bem. Vejam só aquilo que o autor está a dizer. É uma perspectiva completamente antagónica àquilo que nós vivemos hoje. Completamente diferente. O envolvimento dos pais seria uma coisa já, um dado adquirido para o casamento do jovem ou dos jovens. Então, o mancebo, quando ele sente, o jovem, o homem, quando sente uma necessidade sexual, aquilo deve ser um sinal para ele e para a sua família que está na hora de constituir uma nova família. Quanto a isto, certo autor notou o seguinte, eu cito: uma das grandes bênçãos do desejo sexual de um homem é como o leva a tornar-se mais do que aquilo que ele é. Em última análise, não se trata apenas de fazer sexo, porque o desejo sexual de um homem leva-o à liderança, para tornar-se responsável não apenas por si mesmo, mas por tomar para si uma mulher como esposa. Muitos dos jovens não se querem casar hoje porque eles não querem a responsabilidade familiar. Eles querem o bem bom, sem filhos e sem família e sem contas para pagar. Tristemente, é isto que a nossa sociedade transmite.
Por isso, nós, como cristãos, em vez de suprimir o líbido ou o desejo sexual do jovem pela solidão, devemos direcioná-la para a união. Devemos ser motivadores de construção de famílias e de casamentos. Agora, eu sei que existem pessoas que têm o dom do celibato. Elas devem ficar nesse estado, a Bíblia fala acerca delas. E elas devem manter-se nesse estado se é aquilo que Deus tem. Mas a estrutura natural da nossa sociedade, aquilo que a Igreja deve promover, é isso mesmo, especialmente para jovens homens. Então vemos que aquilo que Gênesis trata, especialmente no versículo 24, é de uma união, desculpem, não é uma união, mas é uma aliança singular. Gênesis trata de uma aliança singular. Isto é uma aliança que não pode ser compartilhada com mais ninguém. Esta é uma aliança singular. A segunda coisa que o casal despreza neste pacto matrimonial que Deus estabeleceu é a união singular. A união singular. Agora o versículo continua e diz: tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Agora, quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer perguntas. Às vezes as pessoas até ficam chateadas porque eu pergunto mais. Mas eu gosto de fazer perguntas. E quando eu leio este texto, a pergunta que me surge à mente é esta: já não eram os dois uma só carne? Aliás, nós lemos o texto e vemos que o homem sai da carne de Eva. Eles já são uma só carne. O que é esta história de tornarem-se os dois uma só carne? Ou é óbvio que eles eram os dois uma só carne. A Eva saiu do corpo do homem, como vimos anteriormente. Contudo, este versículo está a falar de algo ainda mais profundo do que sair da carne de Adão. Eu acredito que o casamento, aqui como está a ser exposto, engloba todos os níveis do relacionamento conjugal, mas principalmente esta união singular que está a falar aqui, que é a união sexual. Agora, nós vamos falar um pouco deste termo, tornando-se os dois uma só carne, porque eu acho que isto é importante. E acho que é um dos temas que nós, como igreja, como cristãos, temos que falar abertamente, com o devido respeito, não de forma gráfica, mas de forma bíblica. Então eu acredito que o casamento engloba todos os níveis do relacionamento conjugal, não há dúvida. Financeiro, amizade, criação de filhos, educação, mas o principal é o sexual. Deixem-me dar-vos uma definição de sexo, que eu acho que é a definição bíblica de sexo. Sexo é a união física entre o marido e a sua esposa. Tal união, que é um ato livre de vergonha e de obediência à responsabilidade conjugal determinada pelas Escrituras, é o sinal da aliança pública ratificada por Deus e testemunhada pelos homens. Eu repito, o sexo é a união física entre o marido e a sua esposa. Tal união, que é um ato livre de vergonha e de obediência à responsabilidade conjugal determinada pelas Escrituras, é o sinal da aliança pública ratificada por Deus e testemunhada pelos homens. Quando homem e mulher se casam, eles estão a fazer uma confissão pública que se unirão sexualmente, só os dois, para sempre. Então esta questão do sexo é muito mais profunda que se calhar aquilo que pensamos muitas vezes. Por isso nós precisamos de ver este uso, esta expressão, uma só carne. Porque às vezes levamos esta expressão de uma só carne de uma forma muito esotérica, de uma forma muito emocional. O que é que significa uma só carne? Agora, o Novo Testamento usa este versículo, esta expressão, algumas vezes. Usa em Mateus capítulo 19, quando Jesus fala do divórcio. Também em Marcos capítulo 10, Mateus 19, 5 a 6 e Marcos 10, 8. Mas também usa em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, quando o apóstolo Paulo fala do homem que se une a uma prostituta, é uma carne com ela. Então está a falar algo mais do que relacionamento emocional aí. E também a expressão é usada em Efésios capítulo 5, versículo 31. Agora, não temos tempo para analisar todas as passagens, é virtualmente impossível. Contudo, direta ou indiretamente, o tema sexo é chave para todas estas passagens. Aliás, certo autor comentou o seguinte: a expressão uma só carne designa claramente a união física, o ato sexual. Agora, quando nós falamos do relacionamento sexual, eu sei que é sempre desconfortável. Sim, irmãos olham para a Bíblia a procurar versículos que não querem encontrar, não olham para o lado, outros estão a pensar o que é que vão fazer, desconforto na cadeira, mas isto é um assunto que nós temos que falar abertamente.
Porque se nós não falarmos, alguém vai falar. E não é com a perspectiva bíblica, creio eu. Ora, a expressão uma só carne designa claramente a união física, o ato sexual. Então, isto significa que o termo não contempla, ou que o termo não... Perdão, isto não significa que o termo não contemple as várias áreas da vida conjugal. A experiência conjugal, como emocional, monetário, companheirismo, serviço, educação, empreendimento, não significa que o termo não esteja a falar um pouco disto, que o casal tem que estar unido como núcleo para todas estas experiências. Contudo, o relacionamento sexual é único e é o que está a falar esta passagem. Eu creio que isto é importante e deixem-me explicar a razão. Até certo nível, nós podemos ter vínculos emocionais, monetários e educacionais com indivíduos que não são os nossos cônjuges. Percebem isto? Posso ter conversas com outras pessoas, posso ter um certo nível de relação emocional, educativa, monetária com outras pessoas que não são nem a minha esposa, nem o meu marido. Contudo, o relacionamento sexual é uma experiência humana singular. Este é o tipo de experiência que não pode ser compartilhado com mais ninguém além do cônjuge. Por isso vocês veem que aqui o sinal do matrimónio é a única coisa que é o sexo, é a única coisa que não pode ser compartilhada com mais ninguém. E é isto que é o sexo, é o sinal do casamento. O sexo é o sinal do casamento. Com isto em mente, devido à cumplicidade do casamento, e sabendo que o sexo é o sinal do casamento, sabemos que o casamento foi criado para o sexo e o sexo foi criado para o casamento. Acho que isto é uma declaração simples. O sexo foi criado para o casamento e o casamento foi criado para o sexo. Ora, eu creio que isto é verdade. Logo, a grande pergunta que temos que fazer é, então, qual é o sinal do casamento? Algumas pessoas pensam que é a cerimónia, o sinal do casamento. Há outros que pensam que é o copo d'água. Alguns pensam que é a casa comprada pelo casal depois de tantos anos de juntarem dinheiro. Este é o sinal do casamento. Alguns pensam até que é a aliança. Este é o sinal que ratifica o casamento. É a marca do casamento. Eu creio que não. O sinal do pacto matrimonial é a lua de mel. O sinal do pacto matrimonial é a lua de mel. É o relacionamento sexual, é a relação sexual. Não existe momento mais íntimo para o casal do que o relacionamento sexual. Agora eu sei que muitos jovens aqui, filhos, provavelmente têm algumas perguntas. Mas perguntem aos vossos pais, está bem? Os termos e tudo mais. E pais, preparem-se para responder. Então a relação sexual é o momento mais íntimo para o casal. Não há dúvida. Certo autor escreveu o seguinte, e cito, temos a tendência a ler a Bíblia enxertando nela nossos preceitos morais. Entretanto, parece que a linguagem das Escrituras, ao tratar do assunto, é muito mais aberta do que a da maioria das pessoas hoje. Sabemos que era a prática do ato sexual que selava o casamento. Após a cerimónia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. Isto é importante. Este sinal do casamento é uma coisa fascinante nas Escrituras, porque a Bíblia fala muito, mas muito de sexo. Seja o sexo no casal ou o sexo numa questão de idolatria. Ou seja, um dos livros que fala mais acerca de sexo e que expõe mais este tema deste sexo, não de forma pornográfica, mas de forma erótica, mas velada, é o livro de Cantares de Salomão. Ou seja, o livro de Cantares apresenta expressões e imagens sexuais bastante ousadas. Quem lê essa obra vê-se diante da descrição dos detalhes íntimos de um casamento. O autor admira os seios da sua amada, capítulo 4, versículo 5, capítulo 7, versículo 3 a 7. E fica fascinado com os beijos doces dela, capítulo 4, versículo 11. Ela, por sua vez, aprecia os afetuosos abraços dele. Capítulo 8, versículo 3. Aprecia também o seu falar, capítulo 5, versículo 16. E aprecia também as suas pernas. Eu estava a dizer antes que com esta eu perdi colina, está bem? As pernas não é o meu forte. De qualquer das formas, a mulher fica fascinada com estes membros do homem, e ele diz isto no capítulo 5, versículo 15. Agora, este livro de conteúdo tão sensual fala de experiências sexuais de forma muito aberta e franca, e era
aceito como obra de cultura judaica. Então não existe momento mais íntimo do que o relacionamento sexual. E naquela cultura eles sabiam que o que certificava o casamento, que era o ponto alto do casamento, o ápice, o clímax, o que comprovava este casamento, era realmente a união sexual. Isto era tão profundo para aquela cultura que nós temos em Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 19, o seguinte. Provérbios 5, 15 a 19. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Isto falando ao homem, ao jovem homem. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te como mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. E olhem a expressão, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Isto é uma descrição da intimidade que sela o casamento. A importância, algo que não pode ser compartilhado com mais ninguém. Portanto, eu acredito que a intimidade sexual é a expressão máxima da união matrimonial. A intimidade sexual é a expressão máxima da união matrimonial. Esta é a união singular. Então vimos que a união singular é o sinal do casamento e quero ver também com vocês que a união singular, esta união singular que nos é falada aqui em Gênesis, promove exatamente isto, a união. A união singular, o sexo, promove a união. Agora, o maior desafio do casal, e a luta de todos os casais que estão aqui, de certo nível, em grandes níveis ou em pequenos níveis, é a luta contra a desunião. Todos nós, como casais, lutamos contra a desunião. Agora, esta desunião acontece devido à natureza pecaminosa de cada um de nós. Porque nós queremos fazer aquilo que nós desejamos. Nós queremos buscar o nosso próprio desejo. É ou não é verdade? Então nós lutamos com esta desunião. Todos os casais sentem a pressão quando vivenciam expectativas contrárias em relação ao sexo no casamento. E muitas são as expectativas seculares que levamos como casais para dentro do quarto. Não há dúvida que isto acontece. Por exemplo, por vezes o homem vê, e ouçam isto, que eu acho que isto é importante. Por vezes o homem vê o sexo apenas como uma descarga de prazer ilimitado, que se torna ainda mais gratificante se tiver o bónus de não trazer uma gravidez imediata. Além do mais, o homem deseja que a mulher trabalhe 10 horas fora de casa e mais 10 horas dentro de casa, enquanto ele estimula o seu ócio. E quer que esta mulher, além de trabalhar, traga um ordenado extra para casa, não tenha barriga nem na cintura, nem debaixo do queixo, que não o chateie com conversas quando ele está a ver futebol e que no final do dia, em vez de companheira, ela esteja disponível para ser uma escrava sexual. Depois nós homens perguntamos porquê que as nossas esposas se recusam a ter sexo connosco. Porém, existem homens que não estão neste lado, mas são homens que estão desgostosos com a sua mulher. Se calhar estão desgostosos com o seu físico, com o seu caráter, ou até pode ser que eles estão simplesmente cansados por causa do seu trabalho e do stress do dia-a-dia. E por causa disso eles fogem de ter esta união singular com a esposa, o relacionamento sexual. Agora, não achem isto estranho, porque um dia aconselhei um casal, o homem não queria ter relações sexuais com a esposa. A esposa procurava, mas ele não queria. Isto era por outras razões, um pouco mais complexas, mas acontece. Por outro lado, temos as mulheres. Muitas mulheres visualizam o sexo como o ápice do romantismo vampírico do Twilight, o filme, vocês conhecem. Algumas, geralmente, estão dispostas a ter 1 ou 2 filhos, mas mais do que isso já afeta a carreira ou a paciência. Além do mais, muitas destas mulheres já entraram na esfera do relacionamento sexual, já determinando e controlando a agenda do sexo. Decretam aos seus maridos que os únicos dias de sexo são aqueles livres de dores de cabeça, livres de cansaço, livres de stress. E têm de incluir também a ausência de filhos, casa limpa, jantar romântico, 5 horas de conversa, massagens, paz no mundo e o alinhamento dos planetas na Via Láctea.
Claro, é difícil para os homens, não é? Não é fácil. Mas isto não é o pior, considero eu. Muitas mulheres simplesmente recusam-se a ter sexo com os seus maridos porque se recusam. Algumas esquivam-se com mentiras ou desculpas. Outras manipulam emocionalmente e outras dizem na cara do marido que aqui não há nada para ninguém. Resumindo, muitas mulheres veem o ímpeto sexual. A verdade é esta. Muitas mulheres, especialmente no meio evangélico, veem o ímpeto sexual do homem como taradice sexual. Qual é a solução para este problema? Tem que haver solução. Porque Deus criou-nos com paixão sexual, com desejo sexual. Eu acho que a solução é ver o sexo como doação total. O sexo é uma doação total. Gostaria de dar 3 princípios aqui, muito rápido, neste ponto. O primeiro é que os dois, o marido e a mulher, devem ver o sexo como um ato de obediência e serviço. O mundo vê o sexo apenas como o cupido que entra no quarto e enche toda a gente de paixão. Então o sexo deve ser selvagem e descontrolado. Esta é a perspectiva do mundo. A perspectiva da igreja não nega a emoção e o desejo, mas coloca o sexo num padrão muito responsável, em que o sexo deve ser um ato de obediência e de serviço. É isto que nos diz 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 4. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, falando do sexo, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então o ato sexual tem que ser algo que vá para além das paixões, para além do descontrole, para além daquilo que é a ideia secular da grande fornicação. Tem que ser um ato responsável, de obediência e serviço ao nosso cônjuge. Há uns anos atrás tivemos um encontro de casais e alguém mencionou, estávamos a falar sobre o relacionamento sexual, e alguém mencionou no encontro de casais, porque o relacionamento sexual é sempre um problema entre os casais. E esta pessoa disse, bom, se calhar uma boa solução é que os casais organizassem e agendassem a sua atividade sexual, os dias, os momentos, as horas, para que fosse algo estruturado. Um senhor levantou-se dessa reunião escandalizado com aquilo. Eu disse, organizar o relacionamento sexual com a minha esposa? Você está na brincadeira, não é? Na perspectiva dele, é que o relacionamento sexual é algo selvagem. É uma coisa que acontece e quando acontece. Mas aqui a Bíblia diz-nos que o relacionamento sexual é um serviço e uma obediência. É um serviço que eu presto a outro. O segundo princípio que eu acho que é importante nesta doação sexual, na doação total, é a satisfação sexual deve ser a prioridade principalmente do marido. A satisfação sexual deve ser a prioridade do marido. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, diz, homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. A satisfação, em todos os níveis, mas principalmente a sexual, deve ser uma prioridade para o marido. Deve ser. Ou seja, há muitos maridos que ficam emocionalmente ofendidos e quebrantados de coração, como uma criança que lhes tirou um brinquedo. Quando eles se aproximam da sua mulher e a sua mulher diz que não, eles ficam tristes. Isto já aconteceu com todos nós. Isto depois dá problemas, obviamente. Mas o que o marido tem que entender é que ele é responsável para liderar o relacionamento sexual do casamento. Ou seja, ele deve chegar à sua esposa e dizer algo do género, eu sei que tu não queres agora, mas isto é bom para nós. Isto vai estimular a nossa união. Como certo irmão aqui da igreja um dia disse, não queres, mas vais gostar, não tenhas problema. Então os homens têm que assumir a responsabilidade de aceitar que isto é uma área que eles têm que liderar. E não ficar frustrados e criar problemas no relacionamento porque a esposa não está disposta. O terceiro princípio que eu também gostaria de falar aqui, nesta doação total, é que os casais devem motivar um ao outro a unir desta forma com regularidade. Porquanto, além de o sexo gerar vida, filhos,
é desenhado para trazer grande prazer. Logo, não devem privar-se um do outro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 ainda diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então estes 3 princípios são importantes para manter a unidade sexual. Tem que haver uma doação total da parte dos dois. E temos que tirar este paradigma secular do relacionamento sexual. Esta cooperação sexual é o mecanismo de Deus para criar lares e famílias. Aliás, certo autor disse o seguinte: e é através do poderoso desejo sexual do homem que essas famílias são construídas. Então, através das famílias, as sociedades são estabelecidas. A cultura começa e emana do lar. É onde a próxima geração de homens é formada e treinada. Até que eles deixem o seu pai e a sua mãe e se unam a uma esposa e comecem o processo novamente. Tudo começa com o ímpeto sexual do homem, que o leva a ser responsável, a procurar uma esposa, a constituir uma família, e Deus enche o seu mundo de glória por isso. Imaginem que se todos os cristãos tivessem esta perspectiva. Por isso Deus criou corpos, homem e mulher, com as suas faculdades biológicas, com certas particularidades, com o propósito de responder a esta missão, esta união singular. A união genital e espiritual são 2 coisas que vão unidas na intimidade conjugal. Não é só a genital, não é só a espiritual, são as 2 que vão unidas. O problema é que existe um desequilíbrio entre estas uniões. Ou se pende mais para a genital, ou se pende mais para a espiritual. Geralmente os homens, e nós temos que confessar isto, homens, porque é verdade, geralmente nós homens, os homens, concentram-se mais no genital do que as mulheres. Enquanto as mulheres sentem mais necessidade do espiritual. Por outras palavras, as mulheres têm mais propensão a preferir a união emocional, só depois a união física. Mas os 2 devem andar juntos, não podem ser separados. Por isso, certo autor escreveu o seguinte, ele disse: é necessário doação total, em que toda a pessoa humana, corpo e alma, se entrega ao outro. A união dos corpos será assim o fundamento natural da verdadeira união conjugal. Realizá-la sem a união das almas será dar mais importância à união genital do que à verdadeira união amorosa entre as 2 pessoas. Se for assim, a união genital será um impedimento para uma verdadeira doação. Se o homem, como responsável da casa, vê a mulher só como um objeto sexual, ele está a maltratar a mulher. A mulher não é só um objeto sexual. É isso que o mundo pensa. A maioria dos jovens que estão na escola secular é isso que pensa. Muitos não pensam isso, mas são levados, como eu, há muitos anos atrás, levados por esta paixão. Porque não temos o correto ensinamento de como canalizar esta paixão, este desejo. Que ele está canalizado para construir, não para destruir. Gostaria de concluir com o último ponto, que é o último versículo, o versículo 25. O versículo 25 diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós vimos uma aliança singular deste pacto matrimonial que Deus estabeleceu, que tem esta união ou aliança singular. Vimos também a união singular, que faz parte deste pacto matrimonial. Agora, por fim, vamos ver uma exposição singular, que está neste versículo 25, uma exposição singular. E vou terminar com isto, já vamos concluir. O versículo conclui com a primeira parte desta secção, este versículo. Agora, este versículo é sumamente interessante, que fala da nudez. Conclui com esta secção em que nós estamos do paraíso perdido. E este versículo é a ponte do mundo de outrora para o mundo de hoje. É como a ponte 25 de Abril, não é? Ela liga a parte norte com a parte sul. Então este versículo fala da nudez de uma forma a unir estes 2 blocos narrativos. Por isso, o tema nudez, é importante em 2 sentidos. Primeiro, reflete o estado de santa intimidade e sexualidade sem mancha do casal. Como é falado em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4, fala do casamento e do leito e da cama desta forma: digno de honra entre todos seja o matrimónio, bem como o leito sem mácula. Veem como é que o autor coloca tanto o casamento como o leito, a cama, juntos?
Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então a primeira coisa que esta nudez quer refletir é o estado de santa intimidade e sexualidade sem mancha do casal. E segundo, a menção da nudez é um dado narrativo para explicar os efeitos da queda. Então esta introdução do tema da nudez vai nos ajudar a entender o que é que acontece depois no capítulo 3. Deixa-me colocar uma nota que eu acho que é importante aqui. Alguns pensam, bem, se Adão e Eva não pecassem, toda a gente andava nua aí pela rua sem pecado. A minha convicção pessoal é que não. Eu acho que isto é uma nudez específica para o casal. Está a falar da intimidade do casal, da união do casal. Porque nós vemos nos novos céus e da nova terra, pessoas não andam nuas, têm roupas. Mas nós vamos estudar isto um pouco mais à frente. Mas basta dizer que o primeiro casal, quando pecou, quando eles pecaram, a vergonha e o medo suplantaram o amor. O amor que devia existir. E tornaram-se, o medo e a vergonha, parte da vivência do casal. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E porquê? E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. Então esta a entrada desta coisa estranha na esfera humana trouxe a vergonha e o medo. Vejam comigo também 1 de João, capítulo 2, versículo 28. 1 de João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Porquê que o autor faz esta afirmação? Para que não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Porque existe um elemento estranho que afeta esta relação entre os homens e Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando o primeiro casal pecou, a vergonha e o medo suplantaram o amor e tornaram-se parte da vivência do casal e da nossa vivência. Quanto a isto, o pastor John Piper, é um dos pastores que eu gosto muito e gosto dos seus livros, ele diz o seguinte: antes de sua rebelião contra Deus não havia vergonha. Agora, obviamente, há vergonha. E porquê? Não há razão para pensar que é porque de repente eles tornaram-se feios. Esse não é o facto do texto, não é o foco do texto. A beleza não era o foco em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E a sua feiura não é o foco em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então, por que eles estão envergonhados? Porque o fundamento do amor que guarda a aliança desmoronou-se. E com ele, a doce e confiante segurança do casamento desapareceu para sempre. Por outras palavras, o pecado afeta e destrói. E o pecado afeta e destrói a todos os níveis, incluindo a intimidade do casamento. Quando o casal permite que, por causa do pecado, entre a vergonha, o medo, o desrespeito, é porque o pecado tomou domínio da sua relação. O homem, Adão e Eva, vão desprezar isto que Deus lhes deu, este desenho tão bonito do casamento. Agora, a pergunta é: o que é que vai acontecer depois disso? Bom, isso veremos na próxima semana. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este tempo. Ajuda-nos, Senhor, a ser casais conforme o Teu desenho. Ajuda todos aqueles que ainda não casaram a buscar um casamento com intimidade pura, união singular, aliança singular, com exposição singular para os seus futuros casamentos. Aqueles que nunca se irão casar e não, por razões dadas por Ti, Senhor, não casarão, dá-lhes a sabedoria para aconselhar biblicamente aqueles que querem casar. Senhor, pedimos-te, Pai, para que este conceito que Tu nos deixaste do sexo, do casamento, seja algo importante para nós e seja algo que nós estejamos dispostos a falar com a futura geração e entre nós também, para nos ajudarmos a crescer e, Senhor,
temos uma igreja que honre e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.